ou melhor, capítulo 15. Lucas capítulo 15. E vamos ler a partir do versículo 21. Eu só vou ler esses versículos aqui e deixar algo para o teu coração. O pastor Denis já está conosco aqui. Amo ver o pastor Denis pregar. Quando eu soube que ele está aqui, eu falei que bênção, aprendo muito com ele. Glória a Deus. E ele vai dar lugar aqui hoje na terra. Aleluia. Mas eu quero ler aqui Lucas 15, a tradução aqui é NVI, versículo 21 diz assim: Mas o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado mais de teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, viu a dança, e então chamou um dos servos e perguntou: O que está acontecendo? E este lhe respondeu: O seu irmão voltou, e o pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, mas seu pai saiu para fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, que matas um novilho e agora vem para ele, disse o pai no verso 31: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho também é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e agora foi achado. Diga glória a Deus. Diga assim: o problema, fala com fé, o problema não é com quem foi, o problema é com quem está, mas não toma posse. O problema não é com quem foi, o problema, diga, o problema é com quem está, mas não toma posse. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um aleluia? Interessante, irmãos, que antes de vir para cá eu estava trocando algumas ideias com o pastor Mateus pelo celular, e ele mandou alguns áudios para mim. Eu estava em casa ainda, e eu peguei a Tiburcio de Souza aqui travada para chegar na igreja. E aí eu conversando com o pastor, no fundo eu ouvi um barulho de cânticos, de música. Eu falei: será que a igreja já começou o culto? Estou muito atrasado. Mas não, o pastor falou assim: pai, está passando uma procissão aqui agora, estão levando um caixão, aonde está um Jesus lá, que está lá uma estátua, eles estão passando aqui, está tudo parado aqui o trânsito. Quando chegamos aqui na Praça Silva Teles, eu me deparei com aquela procissão entrando no sentido da estação, tudo parado realmente. E aí alguém olha para aquele povo e alguém fala: olha lá o povo idólatra, olha lá aquele povo ali, está ali carregando um Jesus que é morto, está ali, não pode fazer nada. Mas o problema, irmãos, não é aquele povo carregar um Jesus morto. O problema é aquele que é crente falar que tem um Jesus vivo e tem uma vida pior do que aquele que está lá fora carregando um Jesus morto. O problema não é quem está lá fora, o problema é quem está dentro e não toma posse. Talvez alguém está dizendo: puxa vida, alguém poderia estar aqui nessa noite, mas não está, porque foi para a praia, porque foi curtir o feriado, podia estar aqui nessa noite, mas não está. O problema não é aquele que não tem compromisso, o problema é você que fala que tem compromisso, mas a sua vida está pior do que a vida dele. Em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que haveria uma diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve e aquele que não serve. O filho pródigo havia se perdido,
da hora ele chamou o pai e falou: pai, me dá o que é meu por direito. Eu vou embora, eu vou sair dessa casa, eu vou embora daqui da fazenda. Eu não quero mais ficar. E aí o filho pródigo, então ele pega o seu dinheiro, o pai pega a herança, mesmo o pai ainda estando vivo, porque o certo é primeiro morrer, para depois partilhar os bens, mas o pai pega a parte da herança, dá para o filho vai embora. O filho gasta tudo com prostituta, com farra, se destrói, fica comendo, almejando comer as bolotas dos porcos. Ele foi dar comida para os porcos, ele tinha tanta fome que ele queria comer a comida dos porcos. Aí ele lembra: puxa vida, na casa do meu pai, os empregados sentam na mesa e comem do bom e do melhor. Lá na casa do meu pai tem de tudo para mim. Eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. E ele se levanta e vem e fala: pai, eu sei que eu não sou digno nem de te chamar de pai, mas eu queria que o Senhor me tratasse apenas como um dos seus funcionários, porque os funcionários aqui comem bem. Então o pai falou: não, você sempre foi filho, você é filho e sempre será filho. Então faz o seguinte: traga a melhor roupa, traga o melhor calçado, traga o anel, traga a capa, veste ele, dá um banho nele, faz a barba, se arruma, mata o novinho gordo, porque nós vamos fazer festa. Aleluia! Diga assim: mas infelizmente a alegria de um é tristeza para outros. Enquanto o filho é recebido com alegria, o filho caçula, que era o filho que saiu, o filho mais velho estava por aí, perambulando. Não fala que ele estava na casa, ele estava perambulando, mas ele chega na casa de longe, ele avista aquela festa. De longe, ele avista aquelas músicas, aquela dança, ele avista aquele barulho todo e chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo aí em casa? Ou seja, pastor Mateus, ele era tão desligado que ele nem sabia o que estava acontecendo lá dentro da casa. Está na casa, mas nem sabe o que acontece na casa. Está na casa, mas não toma posse de nada que a casa oferece. Está na casa, mas tu não sabe, tá por tá, pastora Sibeli. Está na casa por tá. Eu vou por ir, eu vou por ir, eu vou lá porque eu vou por ir. O problema não é esse. O problema não é estar na casa, porque está na casa, tem um monte que está na casa, mas só está na casa. Só está na casa. Ele nem sabia, foi lá e perguntou: o que está vendo aí na casa? Alguém falou: olha, o seu irmão, aquele lá que foi embora um tempo atrás, ele voltou. Ele voltou e o pai agora matou o novinho aí, está fazendo uma churrascada aí. Vamos participar com a gente. Ao invés dele se alegrar, diga assim: coisa triste. É a inveja. Fala: coisa triste é o espírito do filho mais velho. Ao invés de se alegrar, não, ele se revolta. Chama o pai e fala: pai, que é isso? Chama meu pai. Ele nem entrou para chamar. Falou: chama meu pai lá. E o pai veio: ô pai, que é isso? O que está acontecendo aí? O seu irmão foi embora, voltou, tá aí, voltou, tá. A gente tá fazendo uma festa aqui para poder comemorar, porque ele estava perdido e foi achado. Em vez dele se alegrar, ele decai o semblante e fala: poxa pai, eu sempre estive aqui na fazenda, eu nunca te abandonei, sempre estive aqui, e o Senhor nunca matou nenhum cabrito, nunca matou nenhuma galinha, nunca matou nada, nunca. Agora esse cara, ele volta para cá, ele gastou tudo com as prostitutas, e ele vem para cá, e o Senhor ainda vai matar um novilho gordo para ele? Vai fazer festa para ele? O pai fala: meu filho, você sempre esteve na casa, você sempre esteve aqui na fazenda, tudo que é meu é seu. Em outras palavras, você não matou porque você não quis, você não matou porque é acomodado, você tinha tudo aí a seu dispor, você sempre teve tudo, mas você é acomodado, você não quer.
com quem já foi. Voltou para fazer a diferença. A Bíblia não fala se ele entrou e também não fala que ele não entrou. Só sabe que a história acabou ali. Quem decidiu se entrar ou não foi o próprio filho. Irmãos, o problema não é aquele que não tem compromisso não ter nada. Aquele que faz relaxadamente, faz de qualquer jeito, vai quando quer. Aquele que coloca Deus em terceiro, quarto, quinto, 17º plano. Esse aí pouco importa. O problema não é ele estar bem. Porque a pessoa olha e fala para você assim: nossa, fulano não tem compromisso nenhum e está com um carro bom. Não tem compromisso nenhum, mas tem isso, tem aquilo. Olha lá, fulano vai na igreja quando quer. Olha lá, do jeito que quer. Olha lá, é um obreiro, mas é um relaxado. Está nem aí com nada, olha lá. O problema não é ele ser relaxado. O problema é você falar que é dedicado e a sua vida não demonstra isso. Verdade. Problema não é aquele que já foi, aquele que faz por fazer, receber alguma coisa. O problema é você que fala que é o melhor, que faz porque você é de Deus, que você está na casa e não recebe nada. O problema não é aquele que não tem compromisso não fazer a diferença. O problema é aquele que tem compromisso, que está na casa e não faz a diferença. O problema não é o que você vê na vida daquele que não quer nada com nada. O problema é o que aquele que não quer nada com nada está vendo na sua vida. O que aquele está vendo na sua vida? Quando o filho pródigo voltou, querido, querida, foi chamada a atenção de toda uma cidade, de todo um bairro, de todo um local. Porque ele se levantou e ele voltou ao lugar aonde ele nunca deveria ter saído. Ou seja, o problema não é estar na casa, mas é estar na casa e fazer a diferença na casa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Quando você está na casa, deixa os seus frutos vão aparecer. Continua fazendo, continua na casa, porque Deus é contigo. Se você entendeu essa palavra, coloca ela no teu coração. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. E dê a Ele a honra, dê a Ele a glória nessa noite. Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Depois dessa palavra, não dá nem para nem dar. Sai daqui saciado. Eita glória. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Não te preocupa, mesmo no silêncio, o Senhor está trabalhando. Mesmo Ele não falando com você, Ele está dizendo: eu estou trabalhando no silêncio. Aleluia.